Você recebe uma fake news, compartilha, mesmo sabendo que é um conteúdo falso. Isso pode ser considerado um crime? Quem vai nos explicar é o chefe de cartório da Zona Eleitoral de Caxias do Sul, Edson Borowski. Isso é muito importante nós, em períodos pré-eleitorais e também na eleição, ter muito cuidado. Eu só queria iniciar retornando ao tema das fake news, a sua dificuldade de nós conceituarmos e nós definirmos exatamente o que nós estamos falando. Eu sempre considero que erro, um mero engano, uma informação equivocada, ela é natural, é da existência, inclusive, da própria imprensa, da mídia. Ou seja, nós cotidianamente encontramos erratas em jornais, encontramos tentativas de correção de informação equivocada. Mas quando nós estamos falando de fake news, ou aquelas notícias, ou fatos que são sabidamente inverídicos, ou seja, aquilo que já foi objeto de algum esclarecimento, já consta em algum site de fact-checking, alguma informação na imprensa dizendo aquilo não existe. E nesses casos, sim, é passível de uma ação, inclusive na esfera civil, reparação por dano moral, a gente trata isso lá quando a gente conversa sobre responsabilidade civil, ou seja, publiquei num grupo de WhatsApp com muita gente, publiquei nas redes sociais algo que causou dano à pessoa, é possível sim fazer a reparação na área civil. Agora, tratando do aspecto penal, sim, se eu imputar a alguém aqueles crimes estipulados no Código Penal, vamos lá, calúnia, que é imputar algum crime, né, que a gente sabidamente já identificou que não existe, difamação, injúria, esses crimes são tipificados no nosso Código Penal e é passível sim de reparação, de responsabilização penal. Nas eleições, o Código Eleitoral brasileiro, ele reproduz os mesmos artigos, os mesmos crimes do Código Penal, ou seja, calúnia, difamação e injúria. Aí, se tratando de campanha eleitoral, na propaganda eleitoral, tem os mesmos aspectos, os mesmos conceitos que nós tratamos lá no direito penal comum. Então, na eleição, quando nós divulgamos uma notícia sabidamente inverídica, ela é possível, sim, de se encaminhar uma ação penal, e aí, no caso, na área civil, a gente está tratando de uma ação civil, na área penal, de uma ação penal, uma queixa-crime, e na área eleitoral, uma ação penal eleitoral, que vai avaliar o caso concreto para identificar se houve realmente calúnia, difamação ou injúria. E uma novidade, desde 2019, que já foi, inclusive, experimentada nas eleições de 2020, que é o artigo 326A, incluído na reforma eleitoral de 2019 e que na reforma eleitoral de 2021 foi aprimorado, que é aquela condição que eu faço uma denúncia de algo que sabidamente é inverídico, ou seja, sabidamente é uma fake news, mas mesmo assim eu levo ao cabo uma denúncia e nós traduzimos isso na chamada denunciação caluniosa. Então, e equipara-se também a esse crime a divulgação em qualquer meio. E aqui é um parágrafo terceiro que foi incluído pela reforma de 2019 justamente para enquadrar a divulgação nas redes sociais ou na imprensa ou qualquer meio das fake news para efeitos eleitorais. Então, muito cuidado para as ações eleitorais e também nas outras ações. É sempre importante identificar qual a URL, ou seja, o endereço daquela página. Qualquer remoção de conteúdo, tanto pela Justiça Eleitoral quanto pela Justiça Comum, ela só será possível se eu identificar corretamente em qual site, em qual endereço aquela calúnia, aquela difamação, aquela fake news foi divulgada. Então, a resposta à pergunta é afirmativa. Nós precisamos ter todos os cuidados para não difundir fake news, porque a divulgação em qualquer meio de fake news é crime. Porque nós precisamos de eleições limpas, eleições sem mentiras, eleições sem fake news, porque o voto é muito importante.
O voto é um exercício da cidadania. Viu como precisamos cuidar com os conteúdos que compartilhamos em nossas próprias redes? Disseminar notícias falsas prejudicam pessoas, organizações, processos que buscam a garantia de eleições limpas, além de disseminar ódio e conflito. No próximo vídeo, entenderemos mais sobre o cuidado com o compartilhamento de informações falsas em período eleitoral. Até lá, nosso voto, nossa voz.